Oiês! Feliz sábado para vocês! Aqui estamos novamente. Novamente e última live. Sim, na verdade era para ter sido ontem a última, mas essa de eventos online não aconteceu dia 1º de maio. E eu tive a honra da nossa querida Carol conseguir uma agenda pra gente refazer. E aqui estamos nós. Então, a live de hoje é com essa pessoa querida, paulistana, que já trabalha com eventos há mais de uma década. E que tem muita percepção de como que tá o nosso contexto hoje em relação à decisão ou não de fazer eventos online, as necessidades, as preocupações de eventos online. E eu a convidei, na verdade, o Live Entre Amigos começou com o tema eventos, deu discutindo com ela, lá em 14 de abril. E por fim, hoje eu termino minha 20ª live falando com a pessoa que era o número 1 das discussões sobre isso. Eu desde já agradeço muitíssimo todo mundo que acompanhou até aqui e tem gostado, tem dado feedbacks e tudo mais. É muito legal poder ajudar. Eu acho que, acima de tudo, as lives que eu fiz não teve intenção nenhuma de marketing e promocional, mas foi muito no sentido de agregar conhecimento e trocar experiências. E é isso que vai acontecer hoje aqui com Carol Estevam, direto de São Paulo, Sorocaba, mas a internet aproxima-nos cada vez mais, né? A gente teve um problema de conexão da última vez e agora deu certo, Pai Deus Todo-Poderoso. Caiu tudo aqui. Caiu tudo aqui bem na hora que eu estava simplesmente entrando e eu estou agora movimentando tudo de novo aqui. Mas você, assim, você chega arrebentando, entendeu? Porque você é massa demais. Só um pouquinho que eu vou arrumar aqui rapidinho. Tranquila. Fica tranquila. Eu montei uma estrutura de arapuca, como diria minha mãe. Porque não tem problema. Meu pedestal aqui, ele quebrou no dia da nossa outra live. Então ele não é mais um tripé, ele é duplo pé. Olha só que bênção. Eu passei por 19 lives para chegar em você e tudo ser perfeito, tá vendo? Que bom, vai ser, maravilhoso. Com certeza. Carolzita, eu queria te agradecer muito por você bater esse papo sobre eventos online. Eu respeito muito seu trabalho. Você é uma menina muito descontraída, muito gente boa, mas eu sei Obrigada. O quanto você é séria trabalhando. E eu até te quebrava as pernas um pouco, assim, na descontração no banco. Mas eu amo trabalhar com você e quero te agradecer muito. Queria que você se apresentasse. Obrigada. Queria que você se apresentasse e aí a gente começa a falar dos seus vários temas maravilhosos que eu adoro. Bom, eu sou a Carol, trabalho já numa instituição financeira há 20 anos, há mais de 20 anos, na verdade, 22. Na área de eventos Na área de eventos, especialmente, eu trabalho apenas 10 anos, mas é bastante tempo, né? Eu também. E, enfim, eu tô aqui para esse bate-papo aberta. Enfim, se a gente quiser falar um pouquinho da vida pessoal, eu tenho um filhinho de 9 anos. Enfim, sou um pouco workaholic, confesso. Não, um pouco não, né, meu bem? Vamos falar aí que você é um perfil paulistano workaholic mesmo. Sou, mas eu consigo me divertir um pouquinho aí no meio tempo. Muito, graças a Deus. Então eu consigo equilibrar bem as coisas. Então consigo fazer de tudo um pouquinho e trabalhar bastante, dedicar bastante, ser um pouco séria, né? Mas tá tudo bem. Que show! Bom, eu queria começar esse papo de eventos online, especialmente falando por conta desse momento de isolamento que a gente está vivendo, né? Eu estava dizendo há pouco que eu escolhi esse tema, na verdade, para começar e a gente está encerrando as lives com o tema. Mas o meu maior anseio era entender a procura pela transformação dos eventos do off para o online, a necessidade e como que esse povo todo estava se virando, né? Porque agora, como consultoria de marketing, eu estou tranquila, não estou trabalhando dentro de empresa e você continua. Então, eu queria começar pelo conceitual. Do ponto de vista de evento online, existem muitos propósitos para se fazer, né? Eu queria saber da sua visão
o quanto uma empresa, shows, eventos em geral, eles têm a capacidade de ser transformados do off para o online com a mesma característica de resultado final. Não, o resultado final não é possível chegar, não. A experiência, né, que um evento ao vivo proporciona é completamente diferente do que o evento online. A gente mesmo está vivendo isso na pele aí, assistindo tantas e tantas lives diárias que a gente tem tido. Mas a gente consegue passar algumas experiências, algum conteúdo, a gente consegue transpor isso com certeza, mas não é a mesma experiência. E a gente está se adaptando ao momento, óbvio que vai voltar mais para frente. A gente não acredita que nada acabou, né? Não é um fim do mundo, não é o fim de tudo. A gente está vivendo um momento e daqui a pouquinho a gente está aí de novo com as oportunidades, enfim. Óbvio que a gente vai estar vivendo aí, de repente a gente pode definir, como muita gente está falando por aí, como um novo normal, né? A gente vai ter um mundo novo normal. Nada vai ser o mesmo, né? E a gente está falando de um problema mundial. Então a gente pode dizer que todo mundo, ninguém vai ser o mesmo, o mundo não vai ser o mesmo. Então, obviamente, os eventos inicialmente não serão os mesmos, não serão as mesmas atitudes, não serão as mesmas definições, né? Planejamento, tudo. Vai ter algumas coisas necessárias que a gente vai ter que pensar aí com base em tudo isso que a gente está passando. Então, perfeito. Teremos que nos preparar cada vez mais. E a sua resposta, ela parte de muito gestor de empresas, assim, é um norte, no sentido assim, não espere o mesmo resultado no on em relação ao off que era feito, né? Não dá, né? Não dá. Isso é muito bacana porque é claro, né? Uhum. E quando a gente fala do planejamento, a gente conversou um pouquinho sobre essas questões, né? O on, ele tem muitos tipos de eventos que você não consegue prender o ser humano a prestar atenção. Né? Tipo, não dá. Então, como que você tem visto, como as plataformas têm ajudado e o que tem surgido de alternativas nesses últimos 60 dias aí de novidade de vida? Os últimos 60 dias. Parece que já faz tanto tempo, né? E são só 60 dias, né? Mas, assim, antes de mais nada, a gente precisa entender quais os benefícios, né? Que esses eventos online estão proporcionando para a gente, já que estamos nesse cenário. A gente tem aí o evento que a gente puder fazer é ilimitado. Antes a gente falava assim, eu vou fazer um evento para 1000 pessoas. Não, agora a gente pode fazer um evento para 10.000 pessoas, 20.000 pessoas. Vai depender muito do engajamento que a gente fizer antes para poder, né, chegar nessa grandiosidade de público, atrair esse público. Então, assim, hoje a gente... E assim, conseguimos segmentar o público, a gente consegue fazer, se for fazer um evento mais fechado, a gente consegue chegar num público, um nicho específico, né, com ajuda de plataformas diversas. Então, hoje eu costumo pensar que a gente pensa assim, em algumas premissas para definir e aí começar a pensar em se fazer ou não um evento. Então, acho que a gente tem que pensar se a gente quer interação com o público, se a gente quer fazer network com esse público, e se esse público tem que fazer network entre si, se a gente vai precisar coletar os dados dele ou não, antes ou para alguma ação antes ou pós-evento, se a gente vai compartilhar o conteúdo com ele durante o evento ou só vamos falar com ele, a gente vai compartilhar esse conteúdo depois do evento, se a gente vai deixar essa plataforma aberta para ele consultar posteriormente. Então, assim, é uma gama de infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades e infinitas, né, decisões pré-evento para entender que formato que a gente vai chegar e o que a gente quer atingir de fato, né? Mas aí, partindo da sua pergunta, a gente tem inúmeras plataformas, ferramentas que a gente pode atuar, apps. Então, assim, a gente tem uma gama aí de opções. Posso te detalhar aqui uns 3 que eu levantei assim rapidamente para a gente comentar aqui. E assim, tem um que eles chamam de Miro.com. Esse Miro.com, você pode criar grupos, você pode compartilhar templates diferentes, você pode fazer máscaras, né, diferentes para poder juntar essa apresentação do evento para as pessoas. A gente consegue fazer... sabe aquelas dinâmicas de post-it que você compartilha ideias, benchmark e tal? Sim, vai somando as ideias. Você consegue fazer um evento com, né, um treinamento que possa
ter essa interação do público, porque assim, você já deve ter participado nesses últimos 60 dias, ou até antes, porque o evento online não começou agora, né? A gente tem faculdades EAD, a gente tem treinamentos EAD, tem tudo, né, à distância. Sim. Mas hoje está muito em alta isso. Então, assim, nos treinamentos que a gente tem hoje, a gente consegue fazer esse tipo de interação com post-it, com levantamento de benchmark, cada um na sua casa. Então, é uma forma da gente conseguir, né, chegar num... No próximo do offline, né? Isso, exatamente. Num treinamento, principalmente, a gente consegue construir, né, ideias no treinamento com esse modelinho aqui de app, que é uma ferramenta, né, para apoiar os eventos. Tem uma outra ferramenta que... eu nem estou fazendo propaganda de nada aqui, só foi um levantamento, Não, tem mas muitas outras, dicas né? de como, Diquinhas, lógico. assim, mas assim, dá para ir buscar outras oportunidades, outras ferramentas, tem Legal. diversas no mercado. Que Tem legal. uma outra que se chama Fábrica de Aplicativos. Essa fábrica de aplicativos você consegue também colocar dentro do seu evento, compartilhar textos, vídeos, fotos, pesquisas durante o evento. Você pode ter um próprio aplicativo, né, da sua empresa, você pode compartilhar na própria página da sua empresa e aí contratar um streaming, né, para poder ter uma estrutura de internet boa e conseguir atingir a quantidade de público chegar que você nas entender. residências, né? Exatamente. Enfim, e tem um outro que eu achei muito fofo, que é o GoBrunch. Esse GoBrunch, ele é muito legal porque, assim, aí é para grupos pequenos. Penso assim, num evento pequeno que você consegue dividir, de repente, vai em 10 pessoas, várias salas, que aí você passou um conteúdo e você gostaria de dividir essas pessoas em grupos para eles discutirem, fazerem network e depois voltar, de repente, para o evento, ou um momento de pausa, um momento de compartilhar. Muito moderno. Um momento de compartilhar ideia. E o mais legal, na verdade, é que essas salas, elas têm um ambiente de sala de reunião. Então, é um desenho, assim, uma mesinha. Tem várias opções, mas esse especialmente que eu vi era uma mesinha de reunião com cadeirinhas, e aí a carinha da pessoa fica em cada cadeirinha, e aí tem até maçã na mesa. Tipo, uma coisa muito real, assim. É uma simulação, né, de evento, de reunião mesmo acontecendo. Então, assim, são alternativas, né, e ferramentas que eles estão lançando, assim, numa velocidade da luz para atender o novo cenário. Mas não que eu acredite de verdade que aquela magia, aquele encantamento do evento presencial, qualquer uma dessas opções possa transpor. Não. Não. Eu estou rezando para meu momento chegar de volta. Lógico, eu também, eu prefiro. Mas ouvindo você falar assim, me vem em mente também, quando a gente faz, seja nos nossos treinos de funcional de manhã, ou seja nas reuniõezinhas familiares que a gente faz em Zoom, eu vi alguns posts no LinkedIn sobre Mercado Livre, né? Eu tenho até uma Carol que trabalha lá, uma amiga, que também era do banco. E eu vejo assim, imagine uma sala com 200 carinhas. Se você prestar atenção na reunião que está acontecendo, eu acho que o evento online ele requer ainda mais atenção se você está exposto. Quando você está no auditório, você fica no WhatsApp, você viaja, porque o falante está ali expondo e você está no escurinho. Quando você coloca a sua cara num vídeo, acho que a sua atenção, sei lá, parece que requer ainda mais. Você sente isso? Sinto, já participei de várias, né, reuniões desse tipo, mas quando se trata de um evento online, você coloca a sua carinha se você quiser, você opcional. Deixa lá, é opcional, você coloca uma foto se você quiser e deixa lá. E nesse momento que você coloca a sua foto apenas, você tá aí parte do pressuposto que a pessoa tá ou não ali ouvindo, se você está engajando a pessoa. Por isso que eu acredito muito em experiência, interação durante quase que todo o evento e o conteúdo, né? O conteúdo tem que ser muito atrativo. Perfeito. Aliás, o conteúdo atrativo tem que ser no presencial, no online, ou no digital, né? Exatamente. Essa palavra que você costuma falar sempre, que é essa questão da experiência, ela teve que passar por umas reformulações aí, porque experienciar, por exemplo, no meu passado corporativo, às vezes era uma interação com alguma votação, era alguma coisa muito pontual, né? Hoje, nas inovações que estão acontecendo em eventos, como você vê essa experiência no digital acontecendo mesmo de verdade? Eu acho que ainda
tá mais complexo, né? Para chegar numa Engatinhando. experiência. Tá. Mas não que não seja impossível. Ela é possível. Só que aí, quando entra aquela questão que eu falei no início, né? Hoje você consegue economizar muito mais fazendo um evento. Você não tem custos de A e B, você não tem, né, custos de locação de espaço, afinal de contas é online. Mas aí entra algumas questões assim, de eventos explica híbridos. direito esse A e B aí que tem os leigos. É verdade. Alimentos e bebidas. Isso, ai que demais. Boa. E aí, assim, você Muito não tem legal. custos, né? Você consegue economizar muito fazendo um evento online. Por mais quantidade de pessoas que você atinja, você consegue, né, fazer um evento para muita gente com menor custo. Mas aí, quando Muito você legal. quer proporcionar experiência no evento online, aí você vai ter que gastar um pouquinho, né? Vai gastar um pouquinho mais. Aí você pode, de repente, se for, sei lá, um evento com algum chefe, por exemplo, um evento gastronômico, você, sei lá, de repente mandar alguma comida, algum experimento para casa dele, aí fazer... Volta aquela história, você vai ter que coletar os dados das pessoas, coletar o endereço para fazer uma logística, contratar uma logística grande, inclusive, né? Porque para chegar... Eu penso que um evento com experiência, o que você vai mandar para casa, ou escritório, enfim, para onde for da pessoa... Esse item tem que chegar pelo menos com 1h30 de antecedência à live, ou o evento em si. Muito mais coordenado, né? Exatamente. Então, assim, pensa que, sei lá, umas 100 pessoas, você vai ter que ter muitos carros, né? Definir uma rota e ir entregando, né, dentro daquela rota, com aqueles endereços, e aí... esse aqui já não está mais na rota. Outro carro, outro carro, outro carro. Para chegar entre, né, 1h30 aproximadamente, para que senão... você não causa aquele impacto, né? E se for um evento nível Brasil, tem que contar com a logística dos Correios, que está ainda ativa, mas uma distribuição prévia... aí não acredito em 1h30. Aí um nível Brasil, eu acho que a gente consegue durante entregar. a semana chega na casa das pessoas o kitzinho. Né? Aguarde, deixe para abrir no momento, né, do evento, enfim, no momento é legal da live. Também, lógico. Já pensou? Muito legal. Chegar aqui uma pipoquinha para mim? Muito legal. Gente, é muito mimo, né? As empresas pensando mesmo nessa experiência de casa. Hoje mesmo, eu vi no grupo de mães que teve uma escola aqui que mandou pro Dia das Mães um recadinho. A gente está esperando vocês no drive-thru da escola, que a gente tem um presentinho. E cada mãe ganhou um kitzinho de máscara cor-de-rosa. Falei, gente, olha que legal, porque Sorocaba é pequeno, né, amiga? Todo mundo vai para a escola mesmo e passaram lá. Eu achei muito bacana essa questão da gente cuidar do emocional também, mesmo isolado. E é o que você está falando, né? Sim. Surpreenderia. Então, assim, isso é um exemplo, né? Acho que tem várias oportunidades. Muitos outros que dá para fazer. Ou pós-evento também, né? Ter essa... Obrigada por ter participado, não sei o quê. E aí dar alguma coisa para a pessoa. Ou mesmo um voucher, sei lá, um voucher de iFood, um voucher de Rappi. Dê para usar em qualquer lugar. A pessoa compra aqui. Enfim, tem muita coisa para fazer. Mas assim... Eu nem acho que as pessoas vão dedicar muito para esse cenário, porque é aquilo, né? A gente acredita que isso não vai demorar tanto tempo, né? Mas depois, o que eu penso é que, assim, as lives de hoje, tudo isso que a gente está investindo hoje e tal, a gente deu um passo que é demorar anos para a gente chegar, né? Então, em 60 dias, a gente atravessou... Teve que acelerar, e aí estamos aí nesse mundo, né? Agora... tudo online. Mas aí quando voltar tudo, as pessoas vão estar com uma sede, né, de presencial. E aí, por que não? A gente não deveria esquecer o online, a gente deveria juntar um outro. Um exemplo de um grande evento e as pessoas, sei lá, um evento de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, X. E aí muita gente quer ir nesse evento, mas eu estou em outra cidade, em outro estado e tal, e não vou poder comparecer. Que eu puder ter oportunidade, então, de assistir aquilo ao vivo, de ter uma experiência daquela forma ao vivo, a gente juntar esse momento que a gente tem hoje do online e com o presencial, acho que a gente pode, de repente, fazer aí um ganhar jogo... muito, né? Eu acredito muito no que você está falando em relação a tudo ser híbrido. Não só por uma questão de deslocamento paulistano, por uma questão geográfica, mas uma questão de gerar experiência mesmo. Dessa vez, 500 vão ficar em casa e 500 vão para o auditório, porque aquele cinema cabe 500. A capacidade. Mas olha que bacana o que você falou, né? Como marketing e comunicação, a gente vende muita coisa digital e faz tudo nas plataformas, lá.
A venda mesmo, ela é offline. Você recebe um produto, você experiencia com cheiro, com auditivo, com o visual, né? Então, Uhum. querendo ou não, nos isolar, nos prender dentro de casa, ele tira isso. Então, eu acho bacana o valor que a gente tem dado pro tato, né? Porque a gente Uhum. não tá tendo isso. Então, acho que vai ser ainda mais valorizado. Porque, igual que você falou, esses mimos, seja num casamento, num chá de bebê, ou numa reunião com o superintendente Brubbles, era legal receber o seu alfajor no final, o seu bem É, casado, o sim. seu o seu necessaire, sabe? Por quê? Porque eu preciso do tangível ali depois. Uhum. Então é Sim. bacana valorizar o online, mas o offline, Encantamento, ele né? sempre tá na veia. O encantamento, né? Que o Encantamento. evento, o evento proporciona isso para as pessoas, né? E hoje, por mais incrível que seja o online, esse encantamento eu ainda não consegui ali. Mas eu fiquei bem feliz num evento específico que eu participei, até chegamos a É. conversar sobre ele. Eu estava, né, foi um evento que logo que começou a quarentena, eu comecei a me inscrever em diversos eventos, né, para participar online, para, enfim, Experienciar, né? experienciar e consumir o conteúdo mesmo. Tinha várias oportunidades de eventos gratuitos tal, e eu participei de alguns. Sim. Um deles especificamente era uma plataforma, né, uma completa, que você entrava, tinha lá, aparentemente, o horário certo, e entrava na sala da, digamos, a plenária, né? Que a plenária é o espaço do evento em si, né? Para quem não conhece. Perfeito. Sim. E aí, e aí, eu tô vendo aqui, meu irmão filmou e mandou lá no grupo da família. Coisa linda! Tá vendo? Meu irmão é Carolzita fogo. estreando em Esse lives. daí, Maravilhosa. enfim, só para não fugir raciocínio. E aí eu comecei a assistir, entramos, né, na plenária. Aí dali a pouco assistimos, o conteúdo estava super rico, mas assim, é aquela coisa, eu tô aqui em casa, nesse momento que eu estava assistindo ele, eu estava fazendo outras coisas. Então, é Não aquela é história. focada. Não é, eu acho que o presencial ainda, né? Mas beleza, a gente vai se adaptando. E aí, eu fiquei lá assistindo e tal, de repente teve um momento que teve uma pausa, né? Sei lá, eu disse lá, gente, vai ter uma pausa aqui de 10 minutos, tal. Vocês podem fazer o que vocês quiserem nesse tempo ou entrar nas salas de bate-papo. E aí tinha várias salas de vários temas diversos, que aí cada um tinha um mentor em cada sala, que ia puxar esses assuntos para você ali bater papo, fazer feedback, aliás, feedback não, network, e aí continuar ali aquela conversa, né, para não perder o fio da meada. Mais Além focada no disso, tema. mais focada em cada tema que foi falado durante, né, aquela primeira etapa do Aham, evento. E aí aham. depois ainda tinha uma última sala que eu achei bem incrível. Acabei não entrando nessa sala, confesso, mas eu achei bem legal porque ali tinha experimentação, aliás, demonstração de produtos da empresa. Então era como se fosse uma feira virtual. Pense que Uma legal. vitrine. Uma Nossa, muito. vitrine. E aí você entrava nessa salinha e via tudo que eles queriam ali apresentar. Então, assim, essa Perfeito. plataforma eu achei bem completa, eles compartilhavam conteúdo e depois ficou aberta por um tempo para as pessoas voltarem, assistir o que não conseguiu assistir, enfim. Então, Sim. são as Tem, oportunidades que tem tem tido aí. formas. Tem É. formas. Então, eu vi algumas pessoas, até eu sigo um cara, o Pedro Superti, não sei se você já ouviu ele falando, e ele dá meio que uma palestra via Instagram, por exemplo. Não é uma plataforma para evento, mas ele usa com uma horinha de explanação sobre, né? E aí eu percebo o seguinte: ele tem uma expectativa, por exemplo, de 2.000 pessoas ouvindo. Por quê? Porque pelo algoritmo do Instagram dele, ele sabe o quanto ele vai alcançar até e tudo mais. Só que aí, o Instagram, ele tem os coraçõezinhos, que ele aumenta o algoritmo quando a pessoa começa a dar, e ele tem os aviõezinhos, que as pessoas vão chamando outro. Resumindo, ele planeja para 2.000. Ele chega, tipo, a 6.000 pessoas assistindo. Então, querendo ou não, se você Massa. pensar na questão da venda do produto dele, da forma como ele se expressa, mesmo o Instagram, que é uma coisa muito mais para fotos, vídeos, outros fins, ele consegue alcançar absurdo. Então, para quem vai fazer evento de produtos, como você estava falando, de lançamento de serviço, dá para se Uhum. virar com o que tem, né? E cada um Sim. tem feito o seu melhor, Não, né? tem várias, né? A gente tem oportunidade de fazer pelo YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem TV paga. Muitas lives hoje tá faz pelo Instagram e faz aí, fecha contrato com Vivo, Play, com
Claro, TV, Pega Net, Multishow. não sei o que, pega. Então, assim, tem várias oportunidades, né? Tem o site das empresas, como eu falei, que aí compartilha via streaming, e aí também tem aplicativos diversos, né? Que são esses de interações que a gente está acostumado, que os que eu gosto, assim, efetivamente, em primeiríssimo lugar é o Zoom. Que dá para você colocar muitas pessoas ao mesmo tempo, tal, e ele entrega bem, né, o que a gente precisa. Com um plano pago, né? Com um plano premium. Sim. Na hora de você pensar num evento, você tem que estruturar direitinho. E aí, penso que no plano pago é o mais adequado, sim. E você consegue criar, no plano pago, você consegue criar uma máscara, você consegue colocar duas pessoas ao mesmo tempo. Explicando o que é máscara mesmo, assim, em eventos, uma né? Máscara é uma estrutura que você coloca na visão que as pessoas vão ver, que você consegue colocar... Nossa, entrou uma máscara aí do nada. Nossa, o que aconteceu? Ai, gente, não sei voltar isso, não. Tira e volta a câmera de frente e trás para ver se resolve. Ai, aê! Ótimo. Eu sou TI então, também, às vezes funciona. Tá ótimo, você tá muito craque. E a máscara a gente consegue colocar, basicamente é uma estrutura ao redor das nossas carinhas, que a gente consegue colocar a comunicação do evento, o logo da empresa e tudo mais. Então o Zoom ele permite isso, ele permite que a gente consegue colocar bastante pessoas e consegue colocar aqueles espécie de colmeias, né? Que é a apresentação, carinhas das pessoas, tudo numa mesma estrutura visual. Então você consegue passar, digamos, aquele realismo do olho no olho que se tem num evento presencial, né? Mas aquela coisa, né? Chega próximo. Chega próximo. Legal, legal. Quando você fala dessa questão de máscara, também que... E ainda tem as plataformas específicas, né? Que é aquelas que eu comentei, que são diversas plataformas que hoje tem no mercado que você consegue comprar assinatura e aí usar tanto para um evento ou como para várias, fazer um pacote, enfim. Tem várias opções. Perfeito. Quando a gente fala de máscara, que você falou que é muito importante, eu queria que você também desse algumas percepções que você tem sobre eventos que são feitos, às vezes, sem muito planejamento e fica com uma carinha pobre. Às vezes a marca é boa e a carinha tá pobre, né? Esse investimentozinho é como construir a pastelaria e esquecer do dinheiro do marketing. Não adianta abrir a pastelaria se não tiver como divulgar. Então fala um pouquinho desse cenário, dessa ambientação, o quanto passa de valor para o evento, por favor. Isso, digamos que existe... Eu posso dar exemplos, né, lá do início da quarentena, logo ali há 60 dias atrás. Isso! Né, que eu participei de algumas coisas assim que não tinha esse preparo todo, mas era aquela coisa, as pessoas estão engatinhando, estão começando, estão tentando se estruturar, estão aprendendo, estão vivendo nesse novo mundo. Algumas empresas que eu acompanhei apresentações assim não estavam bem estruturados, assim, evento híbrido, com mestre de cerimônia, só que mestre de cerimônia sem uma estrutura de roteiro. Acho que assim... Perdidinho. Não sabe quem vai falar agora. Não sabe quem vai falar agora, não tem um roteiro de perguntas. Então, assim, vamos pensar que evento online não muda nada do que o evento presencial, ele é só online. Então, você tem que fazer um planejamento, você tem que pensar o assunto que você vai falar. Você tem que deixar, de repente, aí umas perguntinhas no gatilho. Caso ninguém interage com você, você ter ali um momentinho. Falar, olha, pergunta para si mesmo. Tem umas perguntinhas aqui que as pessoas já mandaram com antecedência e tal, e você lá com a sua pergunta já pré-pronta. Então, assim, hoje no evento online e o evento presencial, digamos que eles estão ali no mesmo plano, né? A gente só vai transmitir de forma diferenciada, mas tudo que a gente planeja no evento presencial tem que estruturar para o evento online também. Online também. Então, quando você fala... Você tinha falado mais. Então, quando você fala assim, não estavam muito bem estruturados, como eu conheço a régua da Carol, os eventos estavam horríveis. Assim, o fundo estava ruim, as pessoas estavam perdidas, chama Maria de Joana e é ao vivo, né? Quando atendeu, é ao vivo... Atendeu o telefone no meio da live. Não, espera um pouquinho, filho, só um minuto. Gente, quero né? morrer. Mas eu entendo a vergonha alheia que você sente. Mas eu queria que você passasse essa questão do valor. O quanto essa estrutura toda, esse planejamento, ele gera de aconchego para o espectador, né? O quanto é importante esse fundo e essa ambientação de luz quando a gente está falando de um evento
que realmente planejou-se para ele ser executado? Na verdade, assim, quem não está, né, fazendo o evento, nem sempre repara nessas coisas, né? Então, assim, eu partindo do pressuposto do conteúdo ser muito importante, talvez as pessoas não reparem nisso tudo. Mas é interessante a gente entregar o melhor de nós para um evento ser realizado com sucesso, Tudo né? que se Então, faz nessa vida. tudo que se faz nessa vida. Então, assim, eu procuro pensar em estruturar da melhor forma, fazer um roteiro bonitinho, criar um ambiente legal, enfim, com alguma estrutura que possa ter uma sua marca aparecendo e tudo mais, e que você consiga, né, entregar a melhor experiência para a pessoa que está assistindo. Se o conteúdo é ruim, aí todo esse cenário, né, que a gente está falando, né, de físico ou não favorece, aí já parte para, né, para uma coisa mais sem sucesso, mas eu entendo que... Na verdade, segundo Carol, já parte do pressuposto que o evento não precisava nem estar acontecendo. Podia ter ficado só no papel. Ó, a gente tá com muita amiga aqui de trabalho. Tá, tô Giovana, vendo. Adri, Giovana, olha a isso. Dari chegou e ela veio falando exatamente isso, do quanto dá para ser híbrido as coisas que a gente executa em evento. E é muito bacana isso, né? Dá. Eu queria também te pedir para você dar alguns exemplos em relação aos mini eventos e dos grandiosos eventos, né? Imagine que as pessoas, às vezes, quando ouvem a A palavra Tassi também. evento, nossa, fotógrafa nota 10. Maravilhosa. Quando as pessoas falam de evento, falam sobre evento, às vezes parece um Allianz Parque lotado, mas existem os eventos de 50 pessoas experienciando, que independente se você está falando com 50 ou 20 numa live, eles repercutem, né? Eles falam bem ou falam mal do que você está executando. Então, como que você vê isso na prática do seu dia a dia? Assim, você também faz eventos para 20 e você faz eventos para 50 mil. Então, como que é isso no online, no sentido de percepções? O que as pessoas levam de residual de eventos? Minha irmã, a Karina Passos, lindos. Nossa, a família inteira tá aí. Família inteira. Desculpa, Ana, não compreendi sua pergunta. Em relação ao resultado, mesmo falando de mini eventos ou grandes eventos, em relação ao que a gente espera de levar de residual para casa, de levar de mensagem a ser compartilhada, seja num evento off ou no on, como que você deixa isso embutido aí, incutido na mente das pessoas? Como que é esse desafio agora? Na verdade, assim, eu sempre penso no conteúdo. Se o conteúdo é importante, se o conteúdo é legal, se você conseguiu interagir bastante com as pessoas, se você conseguiu fazer tudo isso junto, a mensagem que vai ficar é muito legal, é muito posterior. Por isso que eu falei daquele exemplo que eu gostei muito do evento, porque naquele evento, além da mensagem, toda a estrutura, tudo aquilo foi muito legal, entendeu? Então, eu acho que é o todo. Não consigo definir uma coisa ou outra. Uma coisa Eu ou acho outra isolada, né? É o somatório. não. É o somatório do todo que aí vai proporcionar uma grande experiência, um encantamento e tudo que a gente espera passar, né? O conhecimento, né? Principalmente, que a gente vai estar, enfim, passando algum conteúdo. E aí a gente consegue, juntando tudo isso, a pessoa vai sair falando ou não, bem ou mal, De ter daquele momento. participado. Isso. E deixa eu perguntar sobre essa questão dos profissionais da área. Como tem sido a relação com as agências, que também ajudam no planejamento de eventos, alugam mobiliário, fazem todo esse trâmite que meio que parou. Como que tem sido isso agora, nesse momento de que os eventos que vocês estão fazendo e que diversas empresas estão fazendo, viraram online? Como que está sendo? A gente pede para eles trazer um planejamento desse formato, né? Então, hoje, tudo que a gente tem feito é online. Então, da mesma forma que a gente pede para eles, né, passa o briefing para eles do presencial, nada mudou. A gente passa o briefing, só que do modelo online. E a gente está trabalhando em alguns outros porquês aí, para se preparando, né, para o pós-Covid. Se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente consegue entrar nesse mundo de volta. Dessa. Então, já estamos estruturando alguns protocolos que a gente imagina que a gente vai ter que ter nos próximos eventos, então, nos primeiros eventos, digamos assim. Mas a gente não tem ainda como definir quando isso será, né? Mas a gente está se preparando para isso, para quando voltar a gente ter aí direcionamentos de como atuar.
Mas do ponto de vista do dia a dia, em relação ao relacionamento com as agências, não parou, não cessou. As coisas continuam Não, acontecendo com uma não. velocidade menor. Velocidade menor. Porque é Perfeito. quantidade de job mesmo, né? Tá, Normal. perfeito. E quando a gente fala dessa questão, eu queria muito falar sobre isso, porque uma amiga perguntou, a outra também já tinha falado, né? Tem muitos eventos chatos, mas que talvez sejam clichês, que nos prende o evento inteiro para ter sorteio no final, né? Tipo assim, a gente fica 2 horas ouvindo, às vezes, porque a pessoa tá te prendendo, tá? Realmente, às vezes o conteúdo é interessante, mas às vezes as pessoas elas levam para um lado comercial ao final, né? Isso é uma prática de mercado, você tem visto? Isso acontece no online também? De deixar uma cereja? Não vi ainda alguma coisa Ah, desse tá. tipo, mas na verdade já vi sim, mas aí é quando é evento de venda de produto mesmo. Hoje eu Aham. vejo muita coisa aí no Instagram, principalmente, que já estava rolando há muito tempo, que é pessoas, vou te dar um e-book XPTO, falando daquele conteúdo dela. Ah, é Tá. grátis. Aí você vai lá, fala, se inscreve aqui, vamos fazer uma live tal dia, um evento tal, grupo de WhatsApp tal, transfere para o Telegram e não sei o quê. E ali eles começam a vender o próprio produto. Não necessariamente eventos, mas acontece muito de ter primeiro uma coisinha grátis, aí eles chamam para outras coisas, Leva ou para mesmo até venda. um evento. Aí até o evento, Entendi. aí acaba rolando o evento ou um Entendi. workshop e tal, para falar daquele produto. Aí no final do produto, aliás, no final do workshop, o que acontece? Eles falam, olha, então, para isso, né, Vai ter que. temos aqui um kit, uma assinatura, enfim, você vai ter que entrar em algum programa, em alguma pirâmide, enfim, tudo que é de venda, né, ou comprar alguma coisa, enfim. E aí Sim, eles entendi. oferecem essas coisas no final. E é normal, né? Entendi. Prática de mercado. A gente está falando de vamos vender o nosso Varejão peixe, né? na veia. Cada um vendendo o seu peixe. Aí é É. venda, é comercial, né? E quando a gente também fala dessa questão de agências que eu falei anteriormente, a gente também falou um pouquinho sobre contratos, né? Porque você falou muito sobre bom senso, porque nem tudo está em cláusulas, ou quase nada dessa novidade toda está em cláusula. Como É. que você tem visto, desde o momento buffet infantil até grandes casamentos, até esses grandes eventos que envolvia celebridade e contrato assinado para um show em junho que não vai rolar? Eu já recebi, não recebi tantos feedbacks, tá? Eu tô falando por mim lá na empresa onde eu trabalho. A gente honrou com todos os contratos, né, que a gente tinha ali. Já, por exemplo, vamos dar um exemplo de planejamento já feito até um determinado momento e dali em diante ainda tinha muita coisa para ser executada. Então, pagamos, 30%. E quando for executar o evento que foi adiado, né, transferido para segundo semestre, Aí aí tem o quando resto. for, aí vem o resto, né? Então, assim, a Tá, partir do momento, a gente estava no meio do planejamento, então pagamos o planejamento e o resto não, né? O resto vai ser quando executar de fato. sim. Assim, embora tenha um pouco de má fé no mercado, né, principalmente com essas cláusulas que não existiam, né, por conta do cenário e tudo mais, existiu bastante compreensão em alguns momentos, principalmente em Ai, que bom. patrocínios. A gente conseguiu rever muitos contratos, enfim, conseguiu refazer, né, algumas coisas e rolou. Ai, Então que bom. tá indo. Tá, Tá que legal. sendo um 50-50 ou até mais. Que bom, que pelo menos você tem É que a fornecedores má fé vai com existir sempre, né? Independente de sempre. Covid, independente de qualquer coisa. Sempre. Mas rola uma empatia aí com os fornecedores atuais, graças a Deus, né? Sim, sim. Não são nossos parceiros, né? A gente não pode É agora, outra no momento vibe. desse. Não, é diferente. Eles são parceiros Legal. nossos. A Adri perguntou aqui que ela não consegue imaginar tendo. A Adri é a menina do show, né? Ela foi na Sandy, ela vai nos internacionais, ela vai em tudo. E ela fala que ela não consegue ver milhares de pessoas reunidas nesse pós-Covid. Você, com sua experiência, independente de onde trabalha, o crachá que usa, você acha que isso pode ter uma tendência à mudança depois do corona? É porque assim, vamos lá, o corona, ele é uma doença, embora tá, né, tendo No auge do muita contágio? morte envolvida e tudo mais, muitas pessoas, né, morrendo por conta dele.
é uma doença relativamente que se criar vacina, eu imagino isso, né? Inibe, né? Vai inibir um Tô pouco. Então, crente nessa. tô crente nessa, que na hora que tiver uma vacina, a gente vai conseguir aí seguir nossa vidinha melhor. Óbvio que é aquilo que eu falei lá atrás, é um novo normal. Então, a gente vai ter que ter protocolo para tudo. Então, assim, esses protocolos, o que vai ser? Inicialmente, eu tô imaginando aqui que a gente vai ter que esperar, né? De repente, assim, hoje... a gente nem sabe ainda quando que vai começar a baixar, porque agora a gente só está vendo morte aumentando, né? Quantidade de mortes aumentando. Então, hoje a gente está num cenário que a gente não consegue nem prever quando que a gente vai ter novos eventos, principalmente grandiosos eventos. Partindo do princípio que, assim, a partir de agora está reduzindo aí as mortes. A partir deste momento que a gente vai conseguir entender a partir de quando que a gente vai conseguir, né? Fazendo um cálculo até, talvez, em alinhamento com outros países e tudo, a gente não vai ter que entender, né? Isso daí globalmente. Não dá nem para prever. Quando a gente entender que é hora, né, de fazer alguma coisa, eu acho que aí a gente vai ter que começar por eventos menores, estruturando espaços com menor capacidade, com quantidade de pessoas e utilizando menor capacidade do evento. Exemplo, um espaço para 1.000 pessoas, começar a fazer um evento de 300 pessoas, pular 2, 3 cadeiras, intercalar cadeiras, fileiras, né? A pessoa da frente não senta na minha frente, senta na do lado, 2 cadeiras depois e tal. Então, assim, um teatro grande de 1.000 pessoas, a gente vai ter que entregar 300, 400 pessoas no máximo. E aí vai ter que entender se vai valer a pena, né? Fazer dessa forma, se vai ser rentável o suficiente para você colocar. Então, hoje não dá para responder isso, mas eu acredito que em algum momento dará. Mas tudo é questão de tempo para essa queda ir chegando num nível possível da gente controlar não só a doença, como até a confiança das pessoas, né? De sair, de estar num ambiente, né? E hoje tem, não sei se você já viu, mas tem agora vários... Eu estou denominando como um túnelzinho, assim, porque é uma estrutura como se fosse um corredor, um mini corredor, e a pessoa, para entrar, né, no evento, ela passa um produto na sola do pé e também passa por esse corredor que joga um produto nas pessoas. Então, assim, tá chovendo de corredorzinhos no mercado já para atender essa retomada de eventos, entendeu? Então, daqui a pouco a gente vai... Eu já vi isso aqui em Boituva. Uma cidade desse tamanho que tem. Logo que começou essa coisa do... Eu moro em Osasco, né? Para quem não sabe. Logo que começou essa história da quarentena, a Prefeitura de Osasco estruturou um espaço enorme. Do lado da estação de Osasco tem tipo um pátio assim enorme, com uma estrutura dessa para mostrar, né, essa possibilidade. E aí, depois disso, eu já comecei a receber de vários fornecedores que conhecem a gente, sabe que a gente é de eventos, e começaram a mostrar esse corredorzinho aí de higienização. Né? E aí o produto é bem incrível, o produto que eles jogam é bem incrível mesmo, e eles jogam assim, esse produto ele elimina, né, tanto o vírus, né, e tudo mais, e ele elimina por até 3 horas. Então, assim, nos próximos eventos... Mas eu tenho minhas questões quanto a isso, né? A pessoa que tem o Covid mesmo... Né? Já tá ali para proliferar sem saber, né? Já tá ali, né? Então, assim, ele elimina de quem não tem a doença, né? Porém, ele não elimina a doença de ninguém, né? Então, já assim, então, assim, por isso que eu falei da confiança, né? A partir do momento que a gente tiver confiança, que a vacina estiver aí e que tiver a gente já caminhando, assim como foi lá atrás, óbvio que não tem nem comparação uma doença da outra, mas a H1N1 assustou muita gente na época que surgiu. Sim, e hoje você não fica assim, vou pegar H1N1, vou pegar... Todo mundo tem medo, obviamente, de pegar. Mas hoje você toma a vacina e beleza, você não pega H1N1 se você toca a vida. Então eu tô acreditando aí nesse momento da vacina, que é a hora que a gente conseguir dar um up aí. Viu, Adri? Eu queria também falar de um ponto em relação à estruturação prévia dessa questão dos eventos, seja o off ou o on, mas o on ele está requerendo mais. Você, como uma boa executora de eventos, você tem aquela questão toda do planejar, o convite, o lembrete, o cenário, o roteiro, o conteúdo, quem vai falar, tempo a tempo e tudo mais. No
online, tudo isso que é o impresso, você não faz. Tudo que é o papel e tudo mais, você não precisa fazer. Mas o passo a passo em relação a envolver, por exemplo, alguém, um grupo para falar de um tema que você vai falar, vai levar para um evento. Por exemplo, vamos lançar um cartão novo, né? E você quer que toda a equipe do interno esteja presente. Todo esse passo a passo que você já fazia no off, você continua fazendo no on? Tudo igual, nada muda. Perfeito. E aí todo mundo entra na live junto e tal, e tem um passo antes aí, que a gente não falou, mas é bem importante, que é aquilo que eu bato na tecla. A gente está falando de evento, independente de online ou não, ele precisa ser feito aqueles protocolos anteriores que a gente sempre faz. Planejamento e principalmente os testes antes do evento acontecer, a gente tem que estruturar, fazer toda aquela roteirização e tudo, e ter um checklist mesmo para falar, meu computador tá bom, a plataforma tá ok, a internet tá certinho, a webcam, o microfone, tudo isso tem que ser feito antes para na hora que você entrar ali online, o negócio acontecer de verdade e não ter nenhum problema, porque é isso que a gente faz, você bem sabe, né? Antes de cada evento a gente tem todo um ensaio, eu acho importante o ensaio também, porque é um formato novo, né? Uma estrutura nova de evento, de entrega, e que as pessoas podem ficar nervosos e tal, então assim, ter um ensaio antes, ter todo esse pré antes é importante independente do evento, então a gente tem que fazer sempre isso anyway. Legal. Eu queria também falar sobre essa questão do falante, né? Quando a gente vê alguns YouTubers, eu já encontrei um YouTuber com meu sobrinho, não sei se eu te contei essa história, num Japa em Moema. Ele falou, Nádia, tia, é aquele cara, nem sei o nome dele. Ele era um loiro, de cabelo amarelo, bem seguido, assim, mas é tipo Jackass, sabe? Nada a ver. Aí a gente foi falar com ele. Ele não queria falar. Por quê? Porque ele vai bem na câmera, ele não vai bem no off, ele não sabe se relacionar. Aí eu fico Isso pensando acontece. isso eu fiquei pensando nisso em eventos ao contrário. Tem aquele diretor ou aquele líder, gestor que sabe falar muito bem com o seu público e tudo mais. Só que quando coloca uma câmera, pode travar. Isso pode Você acontecer? sabe, Tem acontecido? pode, ou ao contrário também, no caso eu jamais estaria desse jeito aqui, plena, tranquila, falando com você. Se eu tivesse todo mundo vão aqui. Olha, É muito louco isso, né? Mas eu tenho um pouco. é de Mas acho que cada um, é treino. lógico. Acho que é treino. Eu até gostaria de fazer isso mais vezes com pessoas. Daqui a pouco, né? Não agora. Não pode pessoa. Mas Não isso vamos fazer acontece tudo ao mesmo muito. tempo. Não, mas isso acontece muito mesmo do Ah, mestre de tá. cerimônia. Ele O Léo falou também que simplesmente. ele é assim. Assim como, Léo, explica aí. No caso, igual você. Não, acho que ele é o contrário. Ele Ah, gosta é? de pessoas. Então, e aí acontece muito da gente, o cara arrebentar numa palestra ao vivo e tal. A gente já viu muitos executivos assim. E na hora que você bota o cara para falar na câmera, é uma tremedeira, um suador danado. Então, assim, acontece de tudo, né? Mas no meu caso Sim, é esse. Como eu estou aqui sozinha na sala, ninguém está assistindo, né? Então eu tô bem aqui falando de boa com todo mundo. entendi. É. E é muito louco como até nisso o profissional muda, né? O mestre de cerimônia, às vezes que você contrata para um hotel, para um Expo Center Norte, né, para um eventão, às vezes não é o mesmo que fala bem perante câmera, né? Ah lá, ele respondeu, sim, ao contrário. Ele fala ao Me vivo, mas na conta. câmera, fia, 0-0. É. Então, vamos lá. Fala de novo. Então, não, então, o que eu estava falando é essa questão do profissional. O profissional que lidera um evento, que normalmente é o MC, que é o mestre de cerimônia, ele difere em relação ao digital e ao presencial também? Você tem sentido isso? Ou o cara que faz ao Não, mestre de vivo, ele faz cerimônias a não. câmera? A gente Ah, tá. tem tido oportunidades de. Tivemos agora recentemente uma oportunidade de fazer uma live híbrida, né? Que tinha o espaço físico para o mestre de Legal. cerimônias e tinha também o público nas suas casas, obviamente, era transferido pelo YouTube, pelo Claro TV, Uhum. e tinha lá um espaço super legal, com cenografia, tudo.
E foi massa, assim, a mestre de cerimônias arrebentou, porque ela estava no palco Pra dela, né? transitar. Deu para Aham. Ai, que transitar, bom. dançar. A gente teve a live do. Ai, não vou lembrar o nome dele. Esse DJ. O Léo sabe aí. Léo, conta aí o nome do DJ que eu esqueci. É, enfim, teve essa parte do DJ e tal. Ela dançou, curtiu, como se ela estivesse ao vivo, só que ela não tinha nenhum espectador. Então, mas foi Entendi. super divertido, foi muito legal. E assim, é uma das Legal. oportunidades que a gente tem, né, de entregar Incrível. determinados tipos, né, e diferentes tipos de entrega de projeto mesmo. Aham. E é legal também falar que existem duas possibilidades essa questão também de evento online, né? Tem um evento que é ao vivo e tem um evento que é gravado. E o gravado ele pode ser repetido, né? Então parece que fica muito mais à vontade. Não fica pessoal. Mas eu percebo que tem várias marcas que estão fazendo isso também. É, eu não curto muito essa coisa do gravado, eu gosto mais do ao vivo mesmo. Ah, O tá. gravado é um vídeo, ponto, não é um evento. É um É, vídeo. Se você não transmitiu aquilo ao vivo, você está falando que você está compartilhando um vídeo com as pessoas. é Assim, por diferente. exemplo, vou fazer uma comparação aqui com essas aulas online que está rolando aí com a criançada. Muitas escolas estão fazendo vídeo e compartilhando na plataforminha lá para as crianças assistir vídeo. Não, A gente. E eu grande ao vivo maioria. lá com a professora. Isso que eu acho que prende, que tem, né, essa experiência com a professora, tira dúvida. A professora não entendi, não sei o quê. Isso é o que está rolando aqui em casa e está dando super certo. Ai, E que agora, legal. não acredito nesse formato de vídeo, não. Assim, por mais que a pessoa pode ir lá assistir, vai ter um conteúdo, vai conseguir anotar coisas, enfim. Se for para compartilhamento de conteúdo, mas não é um evento, é um vídeo, Perfeito. né? Então, é uma coisa muito curiosa, porque em eventos, por mais que você seja o antagonista, né? O protagonista tá lá e tem um monte de gente coadjuvante, assim, né? Estamos lá. É muito legal você ser visto no público. Então, falar o seu nome, né? Ah, Carol, tá aqui. E você fazer parte do contexto, a pessoa se sente valorizada, assim como na sala de aula, né? Ô, fulano, Sim. Diogo, você tem alguma dúvida? Então, você se sente É, parte. Se você estava disperso, você acorda. exatamente. Então, É, assim, isso aí é a interação, né? Que é o que acontece ou não nos eventos, né? Mas essa coisa da aula, para mim é primordial ser um negócio ali. A professora ali, como ela estaria na escola. Por que mandar um vídeo se ela estaria na escola anyway com as crianças, entendeu? Não tem porquê, né? Então, acho marca o que horário e fala. algumas escolas têm que se mexer aí, porque esse modelinho aí não é muito Não tá legal, não. rolando. Legal. E essa questão da expectativa, quando a gente fala sobre reter atenção e resultados, você também vê isso por parte de quem manda, também os gestores? Então, a expectativa de gerar resultado não está sendo na mesma linha de eventos como se fosse offline. Há a compreensão de que o online ele não vai atingir todos os objetivos que se tinha no off, e se não for para adiar, se for para acontecer no on, tem que reduzir a expectativa? Tudo vai do conteúdo e do que você vai passar, né? Então, eu acho que Uhum. atinge sim, não deixa de atingir. É que a vivência, né, do evento você não vai conseguir entregar. E as pessoas querem aquela coisa do 360, né? Emoção. A emoção, a experiência de ir lá, credenciar, sentar, comer a comidinha, tudo, e ainda adquirir, né, um conteúdo. Mas assim, o resultado final depende muito do quanto você passa de informação para as pessoas. Então, assim, essa informação que você vai passar e que vai gerar o conteúdo para a pessoa, para ela dali em diante, enfim, comprar algum produto e tal, vai muito do que você vai compartilhar. É. Eu Eu acho que é penso isso. Não... também que quando a gente fala de conteúdo como no sentido que você está falando, que seria passar um recado para ele ser realmente absorvido para executar alguma tarefa, os eventos online eles têm deixado as tarefas, né? Eles têm deixado um to-do aí para fazer depois do evento. Isso Uhum. também acaba prendendo um Sim. pouco a atenção, né?
Mas também, só complementando essa coisa do resultado, vai muito do planejamento antes de você entender o perfil do seu público. Você não pode simplesmente fazer uma live, um evento com um público que não vai chegar naquela aquisição que você queira que ele chegue. Então, ele precisa ser um público específico para você conseguir que ele tenha interesse no seu produto. Se você fazer uma coisa muito abrangente, aí fica abrangente. Disperso, você né? não, fica muito disperso. Mas, assim, se você fizer um trabalho antes, né, criar aí um ambiente que você possa coletar informação dessas pessoas, de público, né, e conseguir chegar num nicho. Por exemplo, um evento sobre investimentos. Você tem que saber, né, quem que é a pessoa que você quer falar, quem está te ouvindo. E aí, dependendo da pessoa, do seu público, assim como no evento presencial, você consegue atingir ali a cabecinha dele para você entregar, né? E ele adquirir o que você está querendo que ele adquira. Enfim, seja investimento, seja qualquer outro produto, ou algum serviço, enfim, das empresas no modo geral. Mas você tem que pegar o público certo. Para isso, tem plataformas também para você chegar no público disponíveis. certo. Sim. E tem uma última pergunta, que a gente só tem 4 minutos, que eu queria te falar sobre o aprendizado do público, né? Como que tem sido essa questão de ter 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais como espectador, né? Como que está sendo esse ensinar? Por quê? Porque não era comum, por mais que todo mundo use um PC, ou quase todo mundo, né, use um PC, tenha um smartphone, você teve que lidar com algum tipo de dificuldade tecnológica nesse sentido dos eventos online terem que ser rápidos e essa transformação, ter que todo mundo entrar no mesmo bonde e seguir na mesma direção? Não tenho ainda essa experiência porque a gente não fez, né, Nadinha? Tantos eventos online assim. Mas, assim, o que a gente conseguiu entregar até agora foram através das plataformas habituais das pessoas. YouTube e tal. E o Zoom não é uma plataforma difícil de baixar e muito menos difícil de usar. A maioria das coisas que tem enrolado por aí foi dificuldade zero. As pessoas hoje, quem não tem smartphone, né? Hoje a gente tem mais smartphone no mundo do que pessoas. Né? São mais de 7 bilhões, com certeza, sendo utilizados. Exatamente. Então, assim, hoje você tem mais smartphone do que pessoas. Então, as pessoas já estavam preparadas para isso, né? A gente tem um meme aí rolando que as pessoas falam assim, imagina se a gente estivesse lá em 2000, 1980, sei lá, que a gente só tinha... 80 não, né? Porque 80 não tinha nem celular. Sei lá, quando? Um ano X que não tinha. 2000 que não tinha celular e você tava lá com aquele Nokia pequenininho com o jogo da cobrinha. Com o jogo da cobrinha. E do Tetris, que ele ia encaixando. Então, assim, isso, a gente está num cenário completamente diferente. A gente consegue, né, propor as experiências. Hoje a gente tem TVs, smarts, né, que todo mundo, praticamente, todo mundo não, né, mas boa parte das pessoas tem em casa e consegue assistir as lives e tal, num modelo diferente de antigamente. Então, tá todo mundo muito mais preparado. Então, assim, baixar um aplicativo ou entrar num link para acessar uma plataforma virtual, não vejo dificuldade. Então, hoje eu não vi dificuldade nenhuma. Ai, que bom. Perfeito. Carol, chegamos ao fim. Falta 2 minutos. Eu queria te agradecer muitíssimo. Você fechou com chave de ouro esse meu projeto de 20 lives. Que eu conversei com 5 amigos e que foi muito legal por essa troca de experiências em várias temáticas. E eu queria te agradecer muito por ter aceito esse bate-papo. Eu fui disruptiva na sua rotina, porque você nunca tinha feito live. E agora, uma pessoa midiática, que você ficou super bem na câmera, então você pode investir na sua carreira também de passar instruções online. Uma promessa aqui, vou fazer um vídeo de aromaterapia, porque isso eu tô aqui quase 2 anos ensaiando para fazer e não faço. Porque tenho vergonhinha de falar. E se precisar do meu apoio, depois quando eu retomar essa questão de lives, porque eu vou dar um tempo, porque eu não estou conseguindo dar vazão nos projetos aqui que eu tenho como consultoria, eu te ajudo e a gente fala de aromaterapia, que eu amo também, e é a sua segunda especialidade. Não sou a best, né, do tema, mas eu consigo aí falar Você estuda bastante sobre... E tem muita coisa para compartilhar. Muito obrigada, queridona, linda dos olhos verdes. Agradeço muito quem ficou. Final de semana. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.
os amigos Beijo. aí do nosso passado também. Um beijo e feliz Dia das Mães. Ah, obrigada para você também, para todas as mamães aí que tá. Que nos Meu irmão, acompanharam. meu caderno está cheio de notas. Esse daí é o Olha só, empreendedor da família, sabe? que legal. Um beijo, Cá. Brigadão. Beijo, gente. Até mais. Alininha, beijos, beijos, Juninho. Juninho, gente, já tem quase 40 anos. Eu chamo meu primo de Juninho até hoje. Um beijo. Um Tchau, beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau.